O programa hoje vai a dois pontos importantes de Minas Gerais. Mariana, a primeira capital de Minas Gerais, e também a Moeda. Em Mariana, nós vamos visitar uma fazenda antiga, que tem muitas histórias para contar. A proprietária vai falar tudo isso para a gente. E lá virou estação de bike. O Ticurico, que idealizou esse projeto, vai contar por que as bikes estão ganhando Minas Gerais. E depois vamos à Moeda mostrar o Sinclinal, um dos maiores reservatórios de água de Minas que precisa ser preservado. Você sabe, falar de Minas com todo o carinho do mundo, das nossas tradições e das nossas águas é com a Aviação Cipó. Das 6:30, só pra ver a beia, beta ou bia. Eu vou pela via, Aviação Cipó, levo muita paz e alegria. Eu fico até um pouco impressionado com o fato de que as pessoas, nem todo mundo sabe da existência do Sinclinal Moeda. A partir da Serra do Curral para frente, são 80 quilômetros de Sinclinal. Sai de Belo Horizonte e chega em Congonhas, você imagina. E as pessoas moram praticamente ao lado do Sinclinal aqui. Não sabem que ele existe, não sabem da importância dele e não sabem que a água que todas as pessoas de Belo Horizonte bebem depende do Sinclinal Moeda. É uma espécie de caixa d'água que acumula essas águas e essas águas descem, fluem através das laterais desse sinclinal, onde a água escorre e sai na forma de nascente. São as torneiras dessa caixa d'água, né? E essas nascentes elas vão alimentar as duas grandes bacias, o Paraupeba e do Rio das Velhas. É um coração que está bombeando a água, que é o sangue da terra, para as veias da terra, que são os rios. Eu conversando com o Manelzão, do livro de Guimarães Rosa, né? O Manelzão me falou, olha, a natureza, ela fala bem baixinho no seu ouvido. Se você não tiver capacidade para ouvir a natureza, então ela grita. Se você mesmo assim não ouviu, aí ela dá um soco na mesa. Nós já estamos na fase do soco na mesa. Do alto é possível observar as diversidades de ocupação que existem aqui no Sinclinal. Então nós temos ocupação urbana mais densa, como é o caso da região do Alphaville. Nós temos ocupação urbana desordenada, que é de invasões, como é o caso aqui do Alga Limpa. Nós temos a ocupação industrial, nós temos indústria aqui. Temos a ocupação de mineração. Temos várias áreas com mina de grande porte aqui. Você vai sobrecarregando aí o uso desse coração que está bombeando a água para os rios aqui da região, e é da mesma forma que as pessoas só lembram do coração quando o coração dói. Aí então as pessoas só vão lembrar desse coração quando as coisas já estiverem praticamente irreversíveis. Pode interferir, sim, na vida de todo mundo de Belo Horizonte. Vai chegar um momento que você vai entrar na crise hídrica. E quando você tiver nessa crise hídrica aí vão lembrar do sinclinal, vão lembrar do coração. Vem passear, dá uma olhada, conheça esse lugar que você vai ver o quão interessante é isso aqui. Devia conhecer isso.
E agora nós vamos fazer uma viagem para apresentar para vocês o sinclinal Moeda. Mas o que é essa estrutura geológica e cheia de água? Quem vai contar tudo para a gente é o professor Paulo. Tudo bom, professor? Tudo bom, Toledo? Um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Mas eu queria que o senhor começasse explicando aonde a gente está. A gente tem uma ideia de por que essa região chama quadrilátero ferrífero. Porque as montanhas formam mais ou menos um quadrado. Não é certinho, não. Geometricamente está um pouco errado, mas está muito parecido com o quadrado, a gente aceita. Então, as serras do quadrilátero formam, basicamente, esse quadrado. Uma dessas serras é a Serra da Moeda. Então, nós estamos aqui, que vai até lá perto de Belo Horizonte, depois vira até perto da Serra da Piedade. Aqui, né? Então, a Serra da Moeda é essa que está aqui. Ó. Nós estamos bem carapitados em cima dela. Então, nessa direção aqui é a Serra da Moeda. Ela é um pedaço do sinclinal Moeda. Então, um pedaço é a Serra da Moeda, a outra parte é a Serra de Tabirito ou Serrinha. Agora, o quadrilátero ferrífero vai daqui até perto de Belo Horizonte. De Belo Horizonte vira até lá a Serra da Piedade. A Serra da Piedade. Da Serra da Piedade vai indo lá, que a gente não vai ver, vai chegar lá no final, que é Ouro Preto. E aí de Ouro vira Preto vira para cá, para Congonhas, e de Congonhas volta para cá também. Entendi. E aí dentro do quadrilátero a gente tem o sinclinal. Dentro do quadrilátero nós temos vários sinclinais, um deles é o sinclinal Moeda, que diga-se é o maior de todos. Para a gente entender melhor o que é um sinclinal, a gente também tem aqui um esqueminha que mostra, né, o que é um sinclinal, que nada mais é do que uma estrutura geológica de camadas que o tempo geológico fez com que essa região toda se arqueasse. E em todo o sinclinal aqui do quadrilátero tem minério de ferro e aí essa dificuldade em conciliar a exploração econômica com a preservação. Isso. Então, para a gente falar um pouco sobre a água, é interessante a gente falar também um pouco sobre a rocha, aonde a água fica preservada. Então, para a gente começar bem no início, primeiro, né, as nossas águas, que são rios, lagoas, olhos d'água, né, que são as nascentes, elas não nascem ali por acaso. Elas são uma manifestação das águas subterrâneas. Ou seja, as águas subterrâneas, quando elas voltam para a superfície, observem que eu estou falando voltar, porque elas não nascem lá embaixo. Né? Toda a água subterrânea, ela nasce da chuva. Então a chuva cai, essa chuva penetra no solo, abastece as águas subterrâneas, chega a um determinado ponto que lá embaixo já tem tanta água que ela começa a brotar em vários pontos. São as nascentes, ou olho d'água. Começa a ter uma nascente aqui, uma nascente acolá, você acaba tendo, né, um riachozinho, esse riachozinho vai virar um ribeirão, depois vai ter um ribeirão, vai virar o rio. Ou, eventualmente, pode ser um pântano também, né? Mas o que nós, seres humanos, vemos e chamamos, portanto, de recursos hídricos superficiais, são uma dádiva das águas subterrâneas. E as águas subterrâneas são uma dádiva das chuvas que caem e do subsolo, que tem uma estrutura tal, isso não é em todo lugar, capaz de armazenar aquela água durante um período e também doar, porque também não adianta segurar a água. Né? Então, esses lugares no subterrâneo que temos formações geológicas capazes de receber muita água e doar ao mesmo tempo, ou em épocas alternadas, nós damos o nome de aquíferos. Então, aquífero é um espaço no subterrâneo capaz de receber água e doar água. E a diferença dos nossos aquíferos aqui para de outros estados é que nós estamos altos e os outros baixos. Exatamente, Toledo, exatamente. Nós estamos no topo de morro. E topo de morro é tão importante para as águas subterrâneas que o nosso Código Florestal, que é a nossa Bíblia ambiental já de muitas décadas, protege esses lugares. Então, o Código Florestal ele diz, por exemplo, que existem as áreas de preservação permanente, que são, por exemplo, as margens dos rios, os tabuleiros, os manguezais, né? as encostas com mais de 45 graus e também temos os topos de morro. Exatamente por conta disso, porque no topo de morro é o lugar mais precioso em termos de água de chuva. A água da chuva caindo no topo de morro, ela tem um valor, né, ecológico, hidroambiental, maior do que uma água que cai perto do rio.
Aviação Cipó Cidadania. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Eu estou no serviço e me lembro daqueles trabalhadores que deixam Belo Horizonte cada vez mais limpa e organizada. São os associados do Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador e que não mede esforços para conseguir as melhores negociações do Brasil. O Paulo Roberto, presidente, e sua diretoria não abrem mão disso. Por isso, os funcionários da limpeza urbana da Prefeitura de BH, de condomínios e empresas afins estão tão satisfeitos. E lá na sede do Sindeac tem médicos de várias especialidades, tem odontólogos, tem também podólogos e tudo o que o trabalhador precisa para ficar bem física e mentalmente. Sabe por quê? O Sindeac é a cara do trabalhador. E nas andanças da Aviação Cipó, descobrimos aqui em Mariana um projeto que promete ganhar Minas Gerais e levar muita qualidade às ciclistas e também às pessoas que moram no interior. É a estação de bike. Quem vai explicar isso pra gente é o Ticurico. Tá bom, meu filho? Tudo bom? Tranquilo. Me conta aí como é que é essa história, como é que foi essa ideia sua? É fruto de várias investidas, Alemanha, Áustria, Suíça, Itália. Eu fiquei 13 anos viajando, vendo o que funciona bem, esse tipo de coisa lá. E eu pensava, pô, esse negócio tem que funcionar bem no Brasil, né? De certo que tem que sofrer um ajuste. E a gente fez esse estudo. Isso aí tem 10 anos que eu estou envolvido nisso. E agora que o negócio virou. A gente colocou a estação em Sabará, Conceição do Mato Dentro, Itabira e agora aqui em Mariana. E tem muito lugar que está ligando, querendo colocar esse tipo de produto lá, vamos dizer assim, né? E você faz como? Você primeiro estuda o lugar, faz uma pesquisa de campo e depois aponta os locais que seriam mais propícios? Exato. Geralmente a gente propõe uma primeira conversa, né? Que é para sentir o município, sentir a potencialidade do lugar. Esse diagnóstico que você Depois chama, né? eu faço um levantamento junto com o diagnóstico para ver onde que seria interessante colocar determinadas estruturas, quais são, quantas são, né? E o porquê, né? E até a atratividade do local, né? Geralmente eu chamo bikers locais para ir junto, né? Trago um geógrafo, que é importantíssimo, a gente ter tudo isso já. E eu já começo a fazer o trabalho já, entendeu? Porque você tem que ter tudo isso já referenciado, mapeamento, essas coisas, né? E tem uma empresa em BH, que é uma agência de design, que ela também está na parte da tecnologia e da parte da inteligência do projeto, vamos dizer assim, essa parte é de obra, né? Então a gente apresenta um levantamento juntamente com um questionário, né, para o município para ver se ali está de acordo. E depois dali nasce a história de onde que nós vamos colocar as estruturas de fato. Aí você cria os trajetos, os percursos, já com essas paradas, que são as estações. Geralmente, nos municípios, já tem onde o pessoal já tem o costume de andar. O mountain bike hoje, em Minas Gerais, já representa muito, né? E aqui em Mariana não é diferente. E foi um dos setores econômicos que mais cresceram na pandemia. Sim, a bicicleta, ela consegue dar muito retorno para o praticante. É por isso que cresceu demais a conta, né? Tudo que o Covid pede, a bicicleta, ela oferece, né? Praticar felicidade, esporte, distanciamento, tomar sol, ganho de disposição, saúde. Acabou de passar um ciclista agora. Então, assim, e aqui em Mariana, pelo fato de ter muito evento há muitos anos, né? Então a cidade tem um incrível número de adeptos, tem muito praticante aqui na cidade. E já tem os percursos na cidade, vocês vêm entendendo esses percursos e terminando de organizar. A gente trabalha num modelo de negócio que são os setores, né? Geralmente tem o setor urbano, que tem já a atratividade do setor urbano. Geralmente é o centro de atendimento ao turista, as igrejas, cada município tem uma particularidade. Dali a gente parte para o setor de trilhas, às vezes alta montanha, depende do que é que tem no lugar. Por isso a importância de vir antes e fazer esse levantamento. E importante também é que fomenta o turismo. Aqui na Fazenda da Palha, por exemplo, você trazendo ciclistas aqui, que são geralmente pessoas boas, querendo equilíbrio, né? Querendo tranquilidade, vai gerar uma renda para a família e aí melhora como um todo. É um público muito bom de mexer, né? Gente que sabe que tem que contribuir, que tem que ajudar e, consequentemente, ter essa troca de experiência, né? Que eu acho que, no fundo, é o que mais não tem preço um negócio desse, né?
A Aviação Cipó, nesses 18 anos de existência, se orgulha de ter grandes parceiros, que são a cara do nosso programa e do nosso estado, como o Xodó de Minas. Eu estou aqui na roça. Agora, o Xodó de Minas é tão bom. E ele é da roça ou ele é da cidade? Tem uma música que mostra muito bem isso, olha aí. Xodó de Minas é coisa nossa, é da cidade, mas parece que é da roça. O pão de queijo é tradição, que vem de Minas para o nosso coração. Cá na cidade, quando é cedo, bem cedinho, sai do forno bem quentinho, essa delícia com café. Então me lembro de como era lá na roça, pão de queijo, muita prosa, eita que isso é bom demais. Xodó de Minas, a tradição mineira do pão de queijo.